Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento de forma especial o Professor Dr. Álvaro Santos Pereira. Com todo o respeito pelos anteriores governadores, que é muito, julgo que estamos na presença da personalidade indigitada para Governador do Banco de Portugal com o melhor currículo de sempre. Com experiência académica, governativa e internacional, o Professor Dr. Álvaro Santos Pereira tem um profundo conhecimento da economia nacional e internacional, bem como do sistema financeiro, que ganha especial relevância na atual conjuntura. Construiu a sua carreira no estrangeiro, sendo uma voz reputada internacionalmente. Apesar de conhecer bem o sistema financeiro, as vozes críticas dirão que não tem experiência no setor bancário, mas devo recordar que, segundo as regras atuais, praticamente todas as pessoas com experiência relevante no setor bancário estão precisamente por isso impedidas de exercer a função de Governador do Banco de Portugal. E ainda assim, apesar do seu vasto currículo académico e profissional não incluir experiência no setor bancário, é público que lida diretamente com governadores de bancos centrais no âmbito das suas funções. E eu creio até, conforme notícias que vieram ao público, que o convite para Governador do Banco de Portugal surgiu precisamente enquanto participava em reuniões com Ministros das Finanças e Governadores de bancos centrais do G20 na África do Sul. Isto porque, para além de ser atualmente o economista-chefe da OCDE, salvo erro que até por concurso público internacional, portanto eu diria aqui, como a Iniciativa Liberal defende, se a escolha do Governador do Banco de Portugal fosse por concurso público internacional, provavelmente a escolha seria a mesma. Como dizia, para além de ser economista-chefe da OCDE, é também o representante da OCDE nas reuniões das finanças do G20 e do G7 para as questões precisamente das finanças, portanto, lidando diretamente e frequentemente com os governadores dos bancos centrais. Pese embora o reconhecimento que julgo quase unânime do seu currículo, esta audição não é propriamente um passeio no parque, pelo que gostaríamos de colocar aqui algumas questões para colocar à prova a sua independência e qualificação para o cargo e compreender melhor também o seu pensamento em algumas matérias. Para início de conversa, queria perguntar-lhe diretamente e objetivamente se é, atualmente, ou se já foi militante de algum partido. E pergunto também se tem, ou se já teve, a ambição de se candidatar à liderança de algum partido ou mesmo à presidência da República. Um segundo ponto, ainda sobre a independência, por ocasião do Fórum do BCE que decorreu em Sintra no início do verão, o professor doutor deu uma entrevista ao Expresso e, quando questionado sobre o desempenho do atual Governador do Banco de Portugal, remeteu para as declarações de Jerome Powell, Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos na conferência, e cito: para os bancos centrais terem impacto e serem garantes da estabilidade financeira, bancária e de preços, tem de haver independência. E acrescentou, e cito novamente, para mim o mais importante é que o Banco Central seja independente do poder político. O Banco Central não pode ser político, tem de ser independente e técnico. Fim de citação. E nesse sentido pergunto até que ponto está disposto a levar essa sua independência, a independência do Banco de Portugal enquanto Governador. E pergunto também se, enquanto Ministro da Economia do 19º Governo, se fosse convidado para ser Governador do Banco de Portugal, apesar de não o tutelar, se aceitaria o convite. Um terceiro grupo de questões e sobre a atualidade, um dos dossiês que terá em mãos quando entrar no Banco de Portugal será a escolha da localização da nova sede do banco. Essa escolha já foi tomada pelo atual Governador a cerca de 2 meses do final do seu mandato, num investimento anunciado próximo dos 200 milhões de euros, que poderá chegar a perto de 300 milhões por omissão de várias despesas, conforme foi já noticiado numa investigação do Observador, e isto apesar de ter sido identificadas 16 contingências graves ou muito graves que poderão colocar em causa o negócio, nomeadamente por motivos de segurança. Não é propriamente o melhor dossiê para receber no início de funções e, sabendo que o Sr. Ministro das Finanças já solicitou à AGF uma auditoria que aparentemente já estará em curso, queria perguntar-lhe também o que tenciona fazer nesta matéria. Em quarto lugar, e outro brinde no final de mandato que o atual Governador lhe deixa, foram 2 nomeações bastante polémicas. A esposa de Mourinho Félix, antigo Secretário de Estado de Mário Centeno, e Álvaro Novo, também seu antigo Secretário de Estado, e atualmente seu chefe de gabinete, e é neste que me quero focar. Houve até um jornal que ironizou dizendo que Mário Centeno fez um favor a Álvaro Santos Pereira, uma vez que foi colega de curso de Álvaro Novo, portanto teríamos uma dupla no Banco de Portugal, Álvaro Novo e o novo Álvaro. Pergunto o que acha destas nomeações em final de mandato e se tenciona manter o chefe de gabinete
que o seu antecessor gentilmente escolheu. Se efetivamente lhe fez um favor para compensar o facto de o ter impedido de apresentar o relatório da OCDE há meia dúzia de anos, só porque referia a palavra corrupção nesse relatório. Em quinto lugar, e estou a terminar, no seio do BCE, os governadores são apelidados de pombas ou falcões, consoante são mais favoráveis a alívios monetários para estimular a economia real ou mais favoráveis a políticas mais restritivas, nomeadamente para controlar a inflação. O que lhe pergunto, para terminar, é com qual dos perfis mais se identifica, nomeadamente no atual contexto. Muito obrigado, Sr. Presidente.